Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 1965. Lá nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como o caso Sylvia Likens e ele é considerado um dos piores casos envolvendo tortura. Então, se você é novo por aqui e não conhece o canal, convido você a se inscrever, também deixa o seu curtir, deixa um comentário aqui embaixo e também ativa o sininho para você estar sempre recebendo as próximas notificações aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer essa história. A Sylvia Likens, ela nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 e ela era filha de dois atores de circo, então sua relação com seus pais era muito complicada, já que os pais estavam sempre viajando a trabalho. A Sylvia, ela era irmã de dois pares de gêmeos, Daniel e Diana, que eles eram 2 anos mais velhos que ela, e também a Jenny e o Benny, que eram 1 ano mais novos que a Sylvia. Então, por dificuldades ali financeiras e tal, o Lester e a Beth, que era a mãe e o pai da Sylvia, eles sempre deixavam os seus filhos com cuidados de parentes e amigos ali conhecidos. Para vocês terem uma ideia, a Sylvia, ela tinha 16 anos e já tinha morado em 14 lugares diferentes. Isso, quando uma criança ali está na sua fase de desenvolvimento, é muito ruim, já que a criança fica sempre trocando de local e também sempre com pessoas diferentes. Em julho de 1965, os filhos ali estavam sob os cuidados do pai e ele resolveu pegar a Jenny e também a Sylvia, que na época a Jenny tinha 15 anos e a Sylvia 16, e deixar as suas duas filhas sobre os cuidados de Gertrude Banieski, que na época ela tinha 7 filhos, mas ela era conhecida ali pela cidade por cuidar ali de outras crianças. Então o pai resolveu deixar as filhas dele ali com essa mulher, já que a mãe das meninas havia sido presa na época por furto. Tanto a Sylvia quanto a Jenny já conheciam os filhos da Gertrude ali, da mesma escola, enfim. E também naquela época era normal, assim, podemos dizer ali naquela cidade, a deixar o seu filho sob o cuidado de uma outra pessoa. Então não era nada muito anormal ali o que a Gertrude iria fazer com as filhas ali, cuidando ali como se fosse uma segunda mãe, podemos dizer assim. O pai das meninas, mais tarde em depoimento, ele confessou que ele não entrou dentro da casa da Gertrude ali no dia em que ele largou suas filhas, mas ele sabia que a família da Gertrude era uma família muito pobre e tal, mas ele queria que ela endireitasse as filhas dele como ela fazia com as outras crianças. A Gertrude, ela era considerada uma mulher muito depressiva e também ela até mesmo tinha anemia, então, uma pessoa muito fraca, mas ao mesmo tempo também ela tinha muita raiva, ela era muito frustrada por causa da vida que ela tinha e ela resolveu descontar toda essa sua raiva, essa sua frustração em cima das irmãs Lincoln. O Lester e a Gertrude, eles tinham combinado de que o pai ali pagaria $20 por semana para a Gertrude estar ali cuidando das filhas dele. Só que na primeira semana em que esse pagamento atrasou, a Gertrude ficou enlouquecida e ela começou a agredir muito a Sylvia. Não só agredir com violência, mas também com palavras e ofensas. Além dela agredir a Sylvia, ela também deixava que outras crianças ali que moravam por perto também agredissem a Sylvia. Ela dava a permissão para essas crianças baterem na Sylvia. As agressões ali eram muito intensas e por qualquer motivo, assim, não tinha nada, ela não fazia nada e ela já apanhava. A Gertrude também ameaçava a Jenny, dizendo que se ela falasse para alguém alguma coisa que estava acontecendo ali dentro daquela casa, o mesmo aconteceria com ela. Quando surgiu ali um boato de que a Sylvia disse na escola de que a Paula e a Stephanie, ambas filhas da Gertrude, eram prostitutas, o namorado da Stephanie, o Corey Hubbard, ele foi convidado junto ali a outros colegas a ajudar a Gertrude a agredir a Sylvia. A Gertrude deu a permissão para o Corey fazer isso. A Gertrude então chegou num ponto em que ela não deixava mais a Sylvia sair de casa, nem mesmo para ir à escola. Ela foi obrigada a ficar presa dentro de um porão que tinha ali na casa
numa espécie de cativeiro, e a Gertrude estava cada vez pior, e ela até mesma fazia a própria Sylvia comer ali, né, as próprias necessidades das próprias necessidades dela. A Gertrude estava chegando num ponto em que ela estava cada vez pior. A Gertrude, ela obrigou a Sylvia a escrever ali uma carta para os pais dizendo que ela tinha simplesmente resolvido virar uma prostituta e que ela estava fugindo. Claro que tudo isso era uma mentira e ela tentou até mesmo fugir ali da casa quando ela ouviu que a Gertrude iria pegar ela e deixaria ela no meio de um bosque para ela morrer ali de fome. Então ela simplesmente, ouvindo toda essa história, ela queria fugir ali da casa, ela até mesmo tentou, mas infelizmente pegaram ela e começaram todas as agressões novamente. Um dos momentos mais marcantes dessa história é quando a Gertrude, ela pega uma agulha, ela esquenta essa agulha e ela começa a escrever por toda ali a barriga da Sylvia frases muito ofensivas que ficaram tipo uma espécie de tatuagem ali que não tinha como tirar aquilo do corpo. Em outubro de 1965, aproximadamente 3 meses depois ali que ela foi deixada na casa da Gertrude, o Coy Hubert, que era o namorado de uma das filhas da Gertrude, ele pegou um cabo de vassoura e bateu violentamente na cabeça da Sylvia, fazendo ali com que ela tivesse uma hemorragia cerebral e vindo a morrer 2 dias depois. Quando a família ali ficou sabendo que a Sylvia tinha morrido, então eles resolveram ligar para a polícia, e dizer que a Sylvia queria ir embora e tal, e até mesmo mostraram aquela carta que ela tinha escrito. Só que a Jenny, a irmã da Sylvia, ela conseguiu chamar um dos policiais e ela pediu para que os policiais tirassem ela dali, porque ela contaria toda a verdade do que tinha acontecido ali naquela casa. Foi feita, até mesmo uma autópsia e foram encontrados 150 feridas em todo o corpo da Sylvia, além também de o corpo estar muito magro. Ela estava ali praticamente com o corpo cadavérico quando fizeram a autópsia. Além disso, foram encontradas muitas marcas de queimaduras, hematomas gravíssimos e até mesmo danos, tanto nos músculos quanto nos nervos de Sylvia. Durante o julgamento ali, os advogados dos menores de idade, das crianças ali que praticaram todas essas agressões contra a Sylvia, eles disseram que as crianças foram obrigadas a cometerem essas agressões ali, que foram obrigadas pela Gertrude. A Gertrude disse que não tinha acontecido nada e que ela sofria de insanidade mental. A Gertrude, ela foi condenada à prisão perpétua, assim como a sua filha Paula, que também foi condenada. Richard Hobbs, Coy Hubert e John Banielski, filho da Gertrude, eles foram enviados para um centro juvenil, já que na época eles eram menores de idade, onde eles ficaram por 2 anos detidos. Já as acusações sobre a outra filha da Gertrude, a Stephanie, foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça. Em 1971, tanto a Gertrude quanto a Paula foram novamente a julgamento e a Paula confessou, a sua culpa ali naquele crime e ela foi liberada 2 anos depois. A Gertrude foi condenada mais uma vez, mas ela conseguiu uma liberdade condicional no ano de 1985. Ela se mudou, e também mudou o seu nome para que ninguém pudesse reconhecê-la, e ela acabou morrendo em 1990 devido a um câncer de pulmão. Então, toda essa história, nós temos também, ela foi passada para os cinemas, nós temos o filme que ele inspirou brevemente, assim, não é uma cópia ali de todo esse crime que aconteceu, que o filme se chama A Garota da Casa ao Lado, lançado em 2007, mas para quem quer saber, assim, mais sobre essa história, eu indico o filme Um Crime Americano, também lançado em 2007, que ele sim é feito em cima de toda essa tragédia, de todo esse crime, e ali até mesmo os nomes dos personagens são os mesmos. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre esse crime horrível, eu aconselho a assistir esse filme. E para quem quiser saber um pouco mais sobre esse caso, também dá uma pesquisada pela internet, porque eu tive que
dar uma cortada aqui em algumas coisas, porque são coisas muito pesadas e que com certeza o YouTube aqui não vai aceitar e vai acabar tirando o vídeo fora. Então se vocês querem mais casos criminais aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo, dá uma dica de um caso aqui que eu posso estar trazendo pro canal que eu vou trazer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.